Olá, boa noite. A música moçambicana está de luto. Morreu na madrugada de hoje o músico João Cabasso. Assunto para ver daqui a pouco no jornal. Para já, o governo aprovou hoje os novos salários mínimos com aumentos que variam de 3% a 15% divididos em cada setor de atividade. Na função pública, o governo subiu 4% e 7% os salários dos servidores do Estado. O setor 1, a agricultura, pecuária, caça e silvicultura, um aumento na taxa de 3,61%, tendo saído de 3.183 meticais para 3.298 meticais. Setor 2, pesca industrial e semi-industrial, 9%, partindo de um mínimo de 3.500 meticais para 3.815 meticais. Subsetor da capenta, 12,50% de aumento, saindo de 3.000 meticais para 3.375 meticais. Setor 3, indústria de extração mineira, grandes companhias, um aumento de 10,11%, saindo de um mínimo de 5.643 meticais e 34 centavos para 6.213 meticais e 67 centavos. Pequenas empresas, pedreiras e areeiros, um aumento de 8,11%, saindo-se de um mínimo de 4.539 meticais para 4.907 meticais e 17 centavos. Salinas, um aumento de 7,18%, saindo-se de um mínimo de 4.176 meticais para 4.476 meticais. Setor 4, indústria transformadora, percentagem de 8%, saindo-se de 4.815 meticais para 5.200 meticais. Subsetor da panificação, um aumento de 5,15%, saindo de 3.790 meticais para 3.985 meticais. Setor 5, eletricidade, gás e água. Grandes companhias, aumento de 11,75%, saindo de 5.402 meticais e 14 centavos para 6.036 meticais e 71 centavos. Subsetor de pequenas companhias, aumento de 11,75%, saindo de 4.851 meticais e 84 para 5.421 e 77 centavos. Setor 6, construção civil, 9% de taxa de aumento, saindo de 4.483 meticais e 25 centavos para 4.886 meticais e 74 centavos. Setor 7, serviços não financeiros, aumento de 8%, saindo de 4.676 meticais para 5.050 meticais. Setor 8, serviços financeiros, bancos e seguradoras, aumento de 8,70%, saindo de 8.050 meticais para 8.750 meticais. Subsetor de microfinanças, aumento de 7,69%, saindo de 7.800 meticais para 8.400 meticais. Coube a Ministra da Administração Estatal em Função Pública, Carmelita Namaslua, explicar os salários mínimos fixados para a função pública. Tendo em conta os fundamentos pelos quais a minha colega já disse que nortearam estas negociações este ano, chegou-se à conclusão de que teríamos taxas diferentes para o nível inferior e também para os outros setores, aqueles setores das classes sociais mais baixas, estas teriam a percentagem de 7% e outros setores de atividades na função pública teriam uma percentagem do aumento salarial de 4%.
Nomeadamente, nos referimos em relação ao ajuste salarial de 7%, seria fundamentalmente para professores do ensino primário, para enfermeiros, auxiliar técnico de saúde, assistente técnico de saúde, para os médicos, guardas policiais, serviço cívico e para as forças de defesa e segurança. Como eu disse, enquanto que para outros setores de atividade teríamos apenas uma percentagem de 4%. Neste momento, esse exercício que nós fizemos apresenta um esforço muito grande, o que vai significar que a nível da função pública teremos que adotar algumas restrições, como seja reduzirmos os gastos em relação a combustíveis, maior rigor na atribuição de horas extras e outras atividades que deverão ajudar a que efetivamente possamos ter fundos para podermos validar este compromisso que o governo assumiu com os sindicatos da função pública. Ainda nesta sessão do Conselho de Ministros, o governo assumiu as dívidas não reveladas ao Fundo Monetário Internacional e promete melhor esclarecimento sobre o assunto. Nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou também a informação sobre a visita de Sua Excelência o Primeiro-Ministro da República de Moçambique a instituições do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, realizada de 19 a 22 de abril de 2016. Estas visitas tiveram como objetivo partilhar informação e esclarecimento sobre as garantias emitidas pelo Governo em 2013-2014, que não foram, na altura, partilhadas com o FMI. E estas garantias foram emitidas a favor das empresas Proíndicos em 2013, no valor de 622 milhões de dólares americanos, a empresa Moçambique Asset Management, uma gestora de ativos, em 2014, no valor de 535 milhões de dólares americanos. Em relação aos motivos da emissão destas garantias, é de referir que, em relação à empresa Proíndicos, que foi criada em 2012 para agir como autoridade nacional responsável pela proteção de infraestruturas nacionais estratégicas, incluindo a Zona Económica Exclusiva, e no contexto que esta empresa foi criada enfrentando ameaças de segurança, tais como pirataria, ataque, como foi registrado o caso da embarcação Pesca-Mar em 2010, imigração ilegal, narcotráfico, proteção ambiental, pesca ilegal. Estas ameaças, aliadas à necessidade de garantir proteção nos ativos das empresas de petróleo e gás a operarem nesta zona económica exclusiva, fizeram com que a empresa adquirisse meios que possibilitassem a gestão de um sistema integrado de monitoria e proteção. Em relação à empresa MAM, empresa Moçambique Asset Management, de referir que foi para operar. Esta empresa foi criada para operar algumas instalações navais, nomeadamente a instalação do estaleiro em Pemba e outro em Maputo, com a finalidade de prestar serviços às embarcações do governo, Ematum, Proíndicos e outras, prestar serviços a embarcações comerciais e da indústria de petróleo, gás offshore, construção de raiz de algumas embarcações para venda, tanto no mercado nacional como internacional, no estaleiro de Maputo. Para além disso, o escopo do contrato do projeto desta empresa, Moçambique Asset Management, inclui a entrega do navio-mãe, portanto um estaleiro móvel especializado na manutenção de ativos localizados em diferentes pontos, bem como a formação contínua de moçambicanos para realizar a manutenção necessária para a frota do governo, bem como a formação para a construção de outras embarcações. Também foi registrado um crédito bilateral em 2009-2014 para o Ministério do Interior no valor de 221,4 milhões de dólares americanos. A visita de Sua Excelência o Primeiro-Ministro
as instituições de Bretton Woods, teve como objetivo, portanto, reafirmar a determinação do governo de implementar a sua política de consolidação e reforço da transparência fiscal, avaliar com o Fundo Monetário Internacional os passos a seguir para se concluir a avaliação do impacto macroeconômico do enquadramento das garantias e de crédito na programação financeira do Estado, reforçar a confiança com o Fundo Monetário Internacional como parceiro como parceiro fundamental na execução do programa quinquenal do governo. Verônica Macamo considera importante que o governo vá ao Parlamento explicar as circunstâncias em que foram contraídas as dívidas reveladas no estrangeiro. A Presidente da Assembleia da República diz que o órgão só tomará uma posição depois de ouvir a explicação do governo. A ida do governo ao Parlamento para explicar as dívidas avalizadas pelo Estado tinha sido solicitada pela Renamo, mas foi chumbada pela bancada maioritária da Frelimo. Depois de novas revelações sobre o endividamento público, a Presidente da Assembleia da República nega que o órgão tenha recusado discutir as dívidas contratadas pelo Executivo. O que aconteceu é que tinha saído uma informação fora do país, essa informação foi retomada para alguns órgãos de informação e a Assembleia não pode funcionar com base nos jornais. E nós precisávamos de tempo para recolher o material para depois tentarmos efetivamente ouvir o governo. Nós vamos ouvir o governo. Depois das explicações é mais fácil a Assembleia da República tomar um posicionamento. A dirigente do Parlamento disse ainda que cabe à Comissão Permanente decidir quando é que o governo deve ir à Casa do Povo prestar contas e esclarecimentos sobre as dívidas escondidas. Quando a Comissão Permanente se reuniu, não fixou nenhum prazo para o efeito. Eu penso que, como se reúne mensalmente, quando se reunir, vai tomar a decisão que achar mais conveniente para efetivamente, ou quando é que efetivamente se deverá realizar. Vai decidir se é uma sessão extraordinária ou se é a continuação desta sessão que efetivamente está em curso. Eu penso que o mais importante efetivamente é haver um momento em que a gente tenha o governo aqui na Casa do Povo para nos explicar em detalhe como foi feita essa dívida, os contornos, para podermos nos posicionar. Eu penso que os moçambicanos estão preocupados mais com isso. Verônica Macamo falava esta segunda-feira após receber na Assembleia da República uma delegação de parlamentares chineses. O chefe da Brigada Central do Partido Frelimo, afeto à província de Sofala, Alberto Chipande, disse hoje na cidade da Beira que os camaradas reunidos ao mais alto nível recentemente em Maputo concluíram que as dívidas públicas moçambicanas têm sido muito propaladas nos últimos dias é soberana e reiterou que o Estado deve assumi-la. E encarregamos ao governo prosseguir prosseguir com a investigação e apurar sobre até que ponto isso e da maneira como é que devemos resolver o problema de dívida. Mas o que chegamos, todos nós, de opinião, de que essa dívida, se existe, é soberana, é do Estado. O Estado tem que encontrar a maneira de como resolver o problema da dívida. Quando falamos do Estado, quem é? É o governo de Moçambique, tem que assumir esse novo governo. Porque a dívida não é de hoje, não é deste governo, já vem. Então ele tem que agora encontrar a maneira como é que foi contraída essa dívida e encontrar solução. Essa é a decisão que nós tomamos na reunião do Comitê Central do Partido Frelimo. Para Chipande, muito recentemente ainda não havia condições para o governo se pronunciar publicamente na Assembleia da República sobre as dívidas, porque faltava clareza sobre as mesmas. Isso aqui que estamos a fazer, o que não é público. Qual mais quer? Tem que haver outro público. Isso que estou a fazer aqui. O público vai ouvir, vocês vão transmitir. Agora qual é outro? A Assembleia, se for convidado, iremos lá discutir. Mas havia a proposta de algumas bancadas, nós do governo ou a Frelimo discutir sobre o problema de dívida através de boatos, através de informações que não é da competência, para nós discutirmos lá. E nós rejeitamos, dizemos não, chumbamos, dizemos que não, ainda é prematuro. Deixa o governo há de trazer. Deixa os que têm competência, vão trazer o problema de dívida. Por isso havia partidos que apresentaram essa Assembleia. Chumbamos. Não podemos discutir boatos, coisas que vêm ali. Chumbamos. Agora, que já o nosso partido reuniu, decidiu, sim senhor. Frelimo que faz, Frelimo que diz, Frelimo que orienta.
Alberto Chipande falava à imprensa na manhã desta terça-feira, na qualidade de chefe de Brigada Central, minutos depois de ter chegado na cidade da Beira, de onde seguirá depois para outros pontos da província de Sofala para trabalhos de base com membros da sua formação política. E sobre o ataque protagonizado pelos homens armados da Renamo no posto administrativo de Xiramba, na província de Sofala, o membro do Comitê Central do Partido Frelimo, Alberto Chipande, defendeu a intervenção das forças de defesa e segurança daquele ponto do país, no sentido de reporem a ordem e segurança pública, e apelou ainda ao líder da Renamo a organizar o seu partido. Este posicionamento de Alberto Chipande foi manifestado na manhã desta terça-feira na cidade da Beira, durante uma conferência de imprensa quando da sua chegada naquela urbe em missão de serviço. Chipande, que começou por referir que não possuía dados sobre o ataque ao posto administrativo de Xiramba, dado que acabava de chegar na cidade da Beira, deixou entretanto claro o seu posicionamento. Eu estou a chegar para o encontro, estou com os jornalistas. Ainda não me reuni com os meus colegas dos órgãos para me dar ponto da situação da província. Se for verdade, nós temos as forças de segurança e da lei e ordem. Essas são encarregues de repor em cada território, em cada espaço do nosso país, a tranquilidade e o bem-estar da população de tudo. Por isso, aqui na província temos forças e eles são encarregues para poder resolver esse problema. São eles responsáveis. Aqui na província eu vou ver o que estão a fazer eles, deixando o posto ocupado lá. Alberto Chipande criticou a Renamo pelo fato de, segundo suas palavras, não estar a contribuir para a paz no país. Se não sei se notou neste ano, todo mundo vai para a escola, crianças pedem paz. Esse aqui é o diálogo que a Renamo devia ouvir, e a Câmara devia ouvir. Toda a camada social marcha nas províncias, nos distritos. Queremos paz, não queremos guerra, não queremos... Esse aqui é diálogo. Já responderam alguma vez a Renamo? Esse levantamento que há em toda parte. Responderam sim ou não. Junta-se à preocupação do presidente Inhus, dizer que queremos paz. Setas religiosas, todos levantam, tudo queremos paz, paz, paz. Esse aqui é o diálogo. Chipande terminou apelando ao líder de Renamo a organizar a sua formação política. E a Câmara tem que organizar partido, não tem partido. Essa é a mensagem que eu tenho deixado. Não tem partido na Câmara. Desde que primeiras eleições, não reuni com o partido para fazer balança como que nós perdemos, como ele perdeu. Nessa altura com quê? Com o Cissano. Veio outras eleições, também perdeu, não fez balanço. Por que perdeu? E o balanço que ele fez, foi roubado. Foi roubado. Foi roubado o quê? Como que foi roubado não diz? Perdeu com o Cissano, perdeu com o Kibuza, saiu de Nampula, foi ficar aqui, Satungira. Para quê? A gente lutou. E a Câmara reunir com o seu partido, organizar o partido na base. E não faz. O partido é ele, o Comitê Central é ele, o Congresso é ele. Como assim? A STV soube de fontes ligadas ao caso do assalto, que a operação da tomada do posto administrativo de Xiramba, no distrito de Xemba, aconteceu, mas as forças de defesa e segurança tomaram de volta. Vamos sim prosseguir com a informação no Jornal da Noite. Pequenas e médias empresas nacionais estão a atravessar diversas dificuldades devido à crise económica instalada no país. A Associação de Pequenas e Médias Empresas diz que o mercado está infestado de dúvidas e assegura que 5 empresas já fecharam as portas devido à situação. As pequenas e médias empresas já enfrentavam dificuldades, mas agora com a crise económica instalada no país, ficaram vulneráveis. Por causa dos créditos caros e de difícil acesso por falta de garantias, bem como a redução das vendas, algumas empresas ficaram insustentáveis e não viram outra saída, senão fechar as portas e despedir trabalhadores. Até a semana passada tínhamos cerca de 5 empresas que nos contactaram nesse sentido e não temos ainda a estimativa de trabalhadores que estão envolvidos nessa situação. Um grupo de empresários considera difícil e cheio de incertezas o momento que o país atravessa. Os negócios agora estão retraídos
temos dificuldades em negociar os financiamentos com as instituições financeiras, porque elas também estão retraídas porque entram neste ciclo de dúvida. O tempo que o governo, por exemplo, leva para fazer o pagamento das faturas. Um dos grandes problemas é este, é que de facto não é possível gerir o negócio se nós não vamos ter nenhuma mais-valia disso, pelo menos no tempo desejado. Para ajudar a ultrapassar as dificuldades, a Associação de Pequenas e Médias Empresas criou um espaço de discussão chamado 10 questões, 10 soluções, que visa reunir 6 vezes ao ano e encontrar respostas para os problemas dos associados. A associação convidou a União de Exportadores da CPLP para participar no encontro desta terça-feira em Maputo para ajudar seus associados a exportarem com facilidades para o mercado europeu. A Bajaj Motors, a empresa moçambicana de montagem de carros, está a ressentir-se da derrapagem do metical em relação ao dólar. Devido à situação, 20 trabalhadores foram despedidos. Ao operar desde 2013 no mercado moçambicano, a Bajaj Motors aponta a depreciação do metical e as restrições de fornecimento de corrente elétrica como os principais constrangimentos para o funcionamento pleno. A importação implica, não é, a exigência de se comprar em dólares, não é? E como a nossa moeda, o dólar tem sofrido muita flutuação, isso afeta consideravelmente a questão do cumprimento e da importação das peças para a montagem dos carros. Em termos de energia, até que ponto este fato pode estar a condicionar ou não o vosso processo de produção? Está influenciado? Óbvio, porque isso implica paralisação, horas e horas de produção. E a produção está intrinsecamente ligado ao tempo, né? O tempo é considerável. Então, com a paralisação, obviamente, afeta os compromissos que a empresa tem com os clientes em termos de entrega dos carros. Devido à situação, a empresa teve que reduzir a mão de obra nacional de 60 para 40 funcionários. Não obstante a essa realidade, a Bajaj Motors pretende criar uma solução interna para a aquisição de matéria-prima. Mas a nossa visão é de se criar um parque industrial de automóvel. Isto é, todos os parceiros que de momento nos fornecem SPEs, no futuro médio queremos que ela se estabelecem ao redor da nossa fábrica, aquilo que chamam cadeia de valores, para poderem produzir localmente, e que isso terá implicação não só de a capacitação técnica dos nossos trabalhadores, mas também vai criar a dinâmica e o crescimento rápido da nossa empresa. Estes pronunciamentos foram feitos durante a visita àquela empresa de um especialista em cooperação institucional enviado pelo governo chinês para sentir o pulsar dos investimentos daquele país em solo moçambicano. O município de Cuamba, na província de Niassa, conta desde esta segunda-feira com um novo sistema de abastecimento de água e um centro distribuidor. O presidente da República, Filipe Nyusi, que presidiu a cerimónia de inauguração, destacou a importância daquelas infraestruturas para a melhoria das condições de vida das comunidades. O Presidente da República procedeu segunda-feira à inauguração da estação de tratamento de água e centro distribuidor do município de Cuamba, na província de Niassa. Antes de visitar as infraestruturas, Filipe Nyusi recebeu explicações sobre o projeto e seu funcionamento. São impactos desse projeto o aumento da capacidade de reserva, que anteriormente era apenas de 1.380 e hoje passou para 6.630 metros cúbicos. Com o decurso do projeto, foi possível concluir de forma imediata algumas componentes do projeto que possibilitassem
o início imediato de abatimento de água à Quamba, minimizando desta forma o sofrimento das populações. Intervindo por aquela ocasião, o Presidente da República salientou a importância do projeto na melhoria das condições de vida dos residentes daquele município e distrito. Filipe Nunes apelou igualmente às populações a não vandalizarem aqueles meios para que a água chegue a mais pessoas. Vimos a população a sofrer porque bebia água suja, água não tratada, e dissemos: vamos continuar com a obra e em 2016 vamos entregar a obra. Fomos dizer ao Banco Africano de Desenvolvimento: nada de tirar o dinheiro, vão pagando o dinheiro. Sentamos com o empreiteiro, dissemos: essa obra tem que terminar. Irmãos de Quamba, aqui está a vossa água. As nossas irmãs, as nossas mães já vão deixar de andar muito à procura de água com baldes na cabeça. Vamos pedir à população de Quamba, pedir o distrito de Quamba, pedir o município de Quamba, FIPAG, para conservar bem esse sistema. Refira-se que com a entrada em funcionamento deste sistema, houve melhoria da qualidade da água, incremento das horas de distribuição e disponibilidade do chamado precioso líquido a cerca de 80 mil pessoas. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos visitou as obras de reabilitação e asfaltagem da estrada Nampula-Quamba e constatou haver progressos significativos na empreitada. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Bonetti, percorreu a estrada Nampula-Quamba, passando pelos lotes A, B e C, designadamente Nampula-Ribaue, Ribaue-Malema e Malema-Quamba. Em relação ao último troço, cujas obras ficaram interrompidas várias vezes o ano passado, Carlos Bonetti referiu haver neste momento progressos satisfatórios. Há um processo significativo em termos das frentes de trabalho que estão a atuar nos vários locais. Fisicamente, no cômputo geral, temos cerca de 40% de trabalho feito, mas nas diversas frentes, em termos de desmatação e nas outras fases, também já há um progresso que podemos considerar satisfatório, depois deste troço ter sofrido várias adversidades, que em princípio também deveria ter sido concluído na mesma altura que os troços que saem de Nampula a Ribaue e de Ribaue até aqui a Malema. Mas agora as coisas estão bem melhores. Carlos Bonetti, que se reuniu com o empreiteiro da obra, assegurou que os problemas registrados serão ultrapassados com a reavaliação do custo da empreitada, que passará para 2.400 milhões de meticais. Depois de termos reunido com o empreiteiro e daquilo que tem que ser o âmbito de atuação de cada um, das responsabilidades nossas como dono da obra, a nossa parte, aqui interagimos com a parte financeira, que também temos neste momento aumento de custos que significarão implicação de aumento do tempo e temos que procurar mais recursos, mas acreditamos que iremos levar avante a conclusão deste troço que sai de Malema até Quamba. Começamos com qualquer coisa com 1.900 milhões de meticais, agora depois da revisão estamos em 2.400, mas ainda temos que avaliar em termos de tempo que é necessário executar a obra e aí teremos os números definitivos. Não podemos avaliar desde já qual é o financiador que está disponível para a conclusão. O que nós podemos dar a certeza é que aqui há um financiador, que é o governo moçambicano. Esse é certo. E ele tem que procurar recursos para concluir a obra. Esta é uma das importantes infraestruturas erguidas aqui sobre o rio Lúrio, na localidade de Mutual, distrito de Malema, separando assim a província de Nampula e a do Niassa. Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV. O empreiteiro da obra de construção e asfaltagem da estrada Malema-Quamba reconhece ter havido demora na conclusão da empreitada, mas assegura que a mesma será entregue dentro dos prazos previstos, uma vez ultrapassados os problemas de financiamento. O empreiteiro encarregue de construir e asfaltar o terceiro lote da estrada Nampula-Quamba admitiu que problemas de financiamento terão estado na origem das frequentes interrupções ocorridas naquelas obras durante o ano passado. Tivemos alguns problemas com os financiamentos. De
facto, e foi isso que levou a que tivéssemos que fazer interrupções na obra, mas estamos todos convictos de que esses problemas estão ultrapassados e com o apoio do Estado e com a fiscalização e a equipa da fiscalização e da ANE possamos desenvolver os trabalhos que necessitamos, que são muitos ainda, mas estamos muito esperançados em que isso corra tudo bem. Da nossa parte, estamos a fazer todos os possíveis e os impossíveis para que isso não volte a acontecer. Para o Banco Africano de Desenvolvimento, cofinanciador do projeto, há ainda esperanças de que as obras terminem até outubro do próximo ano. Nós acompanhamos o esforço do governo para o corredor de Nacala, no inteiro. Então estamos a vir de Nampula em direção a Coamba. Já tivemos bom progresso de Nampula até Malema. E de Malema para Coamba estamos a avançar. Há desafios, como referiu o Sr. Ministro, mas tivemos uma reunião com o empreiteiro, com o fiscal e com a Agência Nacional de Estradas, de forma a ver como ultrapassar as dificuldades. E temos boa esperança de que vamos consolidar o passo mais acelerado que temos estado a constatar desde outubro para cá. Pronto, neste momento ainda não apuramos isto. Há várias coisas que estamos a ver, que há sempre uma atualização dos preços, né? Mas o orçamento global, por enquanto, fica na mesma e nós vamos usando os créditos que nós temos e tentando alcançar o máximo que se pode fazer. Ainda não está definido em termos de valores, estamos ainda no processo de avaliar as propostas dos empreiteiros. No entanto, depois de concluído este troço, projeta-se o arranque ainda em 2017 da construção e asfaltagem da estrada Coamba-Lixinga, numa extensão de pouco mais de 300 quilómetros. E assim seguimos a um breve intervalo, voltamos já a seguir. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar.
São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Está a ver Jornal da Noite, edição de terça-feira. A música moçambicana está de luto. Morreu na madrugada de hoje o músico João Cabasso, uma das maiores vozes do panorama musical moçambicano e ator de sucessos como Mamana e Chitimela. Calou-se o homem, a voz que ecoou aos ouvidos apurados, a boa música moçambicana. O João Cabasso, autor de clássicos como Mamana e Chitimela. Estiloso e gingão como ele próprio, Cabasso perdeu a vida na madrugada desta terça-feira, vítima de doença, na clínica 222, na cidade de Maputo, onde esteve internado. Não resistiu depois de ter estado 3 anos doente. Partiu, mas deixou o país o melhor de si, a música. A imagem de várias figuras consagradas de seu tempo, João Cabasso nasceu na Mafalala, onde brincou com carrinhos de arame e descobriu o canto que lhe corria nas veias. Quieto como era, quando começou a cantar, aos 19 anos, surpreendeu a todos com sua voz particular e potente. Dia não dá, lá não é nada, e Cabasso encantou corações com suas melodias, mas também rendeu-se a algumas intérpretes que cantaram suas músicas em distinção. Que chamar a minha testemunha. E Mahala, este homem é a idade que tenta vencer. Ezequiel, Tancel, Isabel Novella, Yolanda e Sheila Jesuíta são algumas delas. Calou-se aos 65 anos, o homem que também era um bom cozinheiro, um sedutor, uma lenda da música e da Mafalala, João Cabasso. João Cabasso ficou doente durante 3 anos, por vezes melhorava, mas na madrugada de hoje não resistiu. A família está abalada e lamenta a sua morte. 4 anos doente, mas melhorava, tinha recaída, melhorava, problemas respiratórios, não é? E ultimamente também começou já a ressentir muito e acabou baixando na clínica. Então ele já estava há 11 dias na clínica. Nos últimos 4 dias entrou uma coma assim, meia coma, em coma. Pronto, já não via, não dizia coisa. As 2 gerações de músicos que cruzaram o caminho de João Cabasso descrevem-no como um dos melhores músicos que Moçambique viu nascer, destacando o poder da sua voz. Os vários músicos que partilharam momentos com João Cabasso, Hortêncio Langa e Arão Litsuri são nomes incontornáveis. Os 3 formaram um trio que fez digressões em vários cantos do mundo. Os amigos de sempre lamentam a morte do companheiro. O João Cabasso é um músico de escalão A. Diria assim, que é um músico de referência.
pela qualidade de trabalho dele, pela qualidade da voz dele como cantor. É uma pessoa que marcou. De facto, é um baque muito grande no coração nosso, em especial. É nestes momentos que a gente olha para trás e diz: ei, perdemos tanto tempo, há tanta coisa que podíamos ter feito e não fizemos. José Mucavel diz que Moçambique perdeu o dono da melhor voz. Moçambique perdeu um grande músico, que, para a minha opinião, era a melhor voz que este país tinha. Era uma criatura tão sociável, tão agradável de estar. E perdemos um cidadão mesmo. Perdi um professor, uma boa pessoa, um gentleman, que eu aprendi muita coisa com ele. Moçambique perdeu um embondeiro na música nacional. Perdeu um astro, perdeu uma figura incontornável. Uma figura que ainda tinha muito que dar. A nova geração de músicos também está ressentida com o desaparecimento físico do gentleman. Um dos músicos que eu cresci a ouvir a música e nem sequer imaginava quem era. E anos mais tarde tive o privilégio de trabalhar com ele. Um jovem de apenas 18 anos está a contas com a polícia em Maputo por ter assassinado a sua namorada. Durante uma briga, o jovem teria estrangulado a parceira até a morte. De seguida, escondeu o corpo debaixo da cama e fugiu para a província de Gaza. Foi neste quarto onde tudo aconteceu. Depois de uma festa familiar, este jovem teria se envolvido numa briga com a namorada, alegadamente porque ela queria passear de noite. Na discussão, o jovem asfixiou a parceira até a morte. O indivíduo conta que não tinha intenção de assassinar a namorada e fugiu por peso de consciência. Durante a discussão, ela apertou os meus órgãos genitais, então eu apertei o pescoço dela. Quando me apercebi que ela já não reagia, tentei reanimá-la, mas não consegui. Tive medo e fugi para a Vila da Macia, onde depois fui detido. A vítima de 19 anos era procurada pela família em Gaza depois de ter fugido de casa com este jovem em dezembro do ano passado. O jovem encontra-se detido na 5ª Esquadra da Machava. Em coordenação com os nossos colegas da província de Gaza, foi possível a detenção desse indivíduo e, neste momento, está detido aqui na esquadra para que seja levado à barra do tribunal. Ainda nesta terça-feira, a polícia apresentou 2 indivíduos detidos na 7ª Esquadra da T3 que se dedicavam ao roubo de táxis em Maputo. Alugamos para nos acompanhar na zona do Congolote. Só que no meio do caminho depois arrancamos a viatura. Sim. Arrancaram, qual era a finalidade? A finalidade era vender, sim. Sim. Quantos carros já roubaram? 4. Sim. E qual foi o destino desses carros? Um é este. 3, a pessoa que vendeu, a pessoa que arranjou os clientes não conheço. Estes, depois de roubar as viaturas, mudavam em suas características para a posterior venda. Esta é uma das viaturas roubadas e que já havia sido vendida a este cidadão. Eu espero sair daqui porque eu só comprei o carro, mano. Tinha documentação, tudo? Tudo com livrete. O carro estava completo, legal. Nesta esquadra está detido um indivíduo que se dedicava a assaltos à mão armada em residências nos bairros de Intaca, Machemele, Nkobe, entre outros. O governo promete medidas duras para que comerciantes cumpram com a nova tabela de preços de alimentos importados que sofreram redução significativa depois do acordo rubricado recentemente entre o Ministério da Indústria e Comércio, a Autoridade Tributária e os microimportadores. Os novos preços de referência de alimentos frescos importados, cuja redução foi avaliada em randes, moeda sul-africana, entraram em vigor no dia 14 deste mês, mas a medida ainda não começou a surtir os efeitos esperados, pelo que o custo da comida continua elevado. Para corrigir a situação, o governo promete inspecionar os preços e, se possível, voltar a reunir com os microimportadores para fazer cumprir o mais breve possível a nova tabela acordada entre as partes. O trabalho que estamos a fazer com os importadores, sobretudo pequena e média escala, é no sentido dos benefícios que estão a obter desde o dia 14 de abril, data que entraram em vigor os novos preços, tenham que ser repassados para
os consumidores finais. E através do nosso Serviço de Inspeção Nacional da Atividade Económica vamos fazer a monitorização dos preços e, se requerido, voltar a reunir com os importadores, dado que o Governo já fez a sua parte. O ministro lembrou os bens que mais sofreram redução e que incluem produtos básicos alimentares. E neste quadro houve uma redução substancial para os produtos frescos, na batata cerca de 44%, na cebola, no tomate, com vista a permitir que haja uma estabilidade e diminuição dos preços com benefício para os consumidores finais. A redução dos preços de referência foi a primeira medida concreta do governo depois da visita há cerca de um mês ao mercado do Zimpeto, atualmente com déficit de alimentos para abastecer os mercados e dos campos agrícolas da Moamba, cujos produtores se debatem com a seca e insustentabilidade da produção. Mais de 1000 pessoas já foram diagnosticadas com tuberculose este ano na cidade de Maputo e 4% dos casos foram de tuberculose resistente a medicamentos. No quadro das celebrações do Dia Mundial da Tuberculose, o governo da cidade de Maputo acaba de inaugurar uma exposição que retrata pacientes que estão a enfrentar a doença. São 18 fotografias e 18 histórias de pacientes que lutam contra a tuberculose resistente a medicamentos. Fazem parte de uma exposição inaugurada esta terça-feira pelo governo da cidade de Maputo, na esteira das comemorações do Dia Mundial de Combate à Tuberculose, assinalado no dia 24 de março passado. Só este ano, mais de 1000 pessoas já foram diagnosticadas com a doença na capital e a maioria submetida a tratamento. 4% dos casos foram de tuberculose resistente a medicamentos. Primeiro trimestre de 2016 tivemos um total de 1.035 casos de todas as formas de tuberculose que foram diagnosticados. Destes, 451 são aqueles que tiveram tuberculose confirmada pelo exame, em que nós dizemos que é uma tuberculose que tem uma baciloscopia positiva. Temos, infelizmente, para nós, 121 destes casos são em crianças e temos 17 destes casos que foram diagnosticados com tuberculose multidroga resistente. Enfrentar as elevadas quantidades de medicamentos é um dos maiores desafios dos pacientes. O tratamento da doença é feito com base em 14.600 medicamentos e 180 injeções. Tudo é contado nesta árvore exposição. A preocupação do setor da saúde são as desistências. E estes medicamentos são medicamentos que são muito fortes. E como se viu na exposição, se nós não tivermos o apoio da família, se não tivermos o apoio de amigos, de familiares, ele pode abandonar o tratamento. Porque este tratamento, em alguns casos, ele é acompanhado diariamente por uma injeção. E é preciso ter muita sensibilização, é preciso ter muita força de vontade para ele continuar a fazer este tratamento. E é aí onde entra o papel da família, do local de trabalho, da comunidade, para garantir que ele se mantenha em tratamento. Em 2015, mais de 6.500 casos de tuberculose foram diagnosticados na cidade de Maputo e destes, 99 resultaram em morte. E assim seguimos a um breve intervalo, mas antes a previsão de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, Maputo poderá estar uma temperatura máxima de 27 graus e mínima de 22, Xai-Xai 29 de máxima e mínima de 20, Inhambane 28 de máxima e mínima de 19. Para a zona centro do país, Beira 29 de máxima e mínima de 22, Chimoio 24 de máxima e mínima de 17, Telemane 31 de máxima e mínima de 21, Tete poderá estar uma temperatura máxima de 33 graus e mínima de 21. Para a zona norte do país, Nampula, 28 de máxima e mínima de 20, Pemba, 29 de máxima e mínima de 22, Lixinga poderá estar uma temperatura máxima de 23 graus e mínima de 14. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso,
carro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. O projeto de recuperação do Parque Nacional da Gorongosa, que está a ser levado a cabo pelo Governo de Moçambique, merece o nosso maior aplauso e o nosso maior incentivo. É um projeto que tem uma ambição e uma dimensão tal que os moçambicanos necessitam naturalmente de algum apoio externo. E por isso mesmo, Portugal e os portugueses têm tido o maior gosto e o maior orgulho em apoiar esse grande projeto de Moçambique e dos moçambicanos. Temos, desde 2007, apoiado o parque em mais de 600 mil euros, primeiro no Centro de Educação Comunitária, depois no Laboratório Eduardo Wilson ou na concessão de bolsas de estudo a jovens que são do parque, que vão estudar biologia ou matérias de importância científica para depois regressarem ao parque e colaborarem diretamente na investigação e na descoberta da evolução das espécies. A Universidade de Coimbra tem também ela própria feito um trabalho de investigação muito grande. Por tudo isto, o Parque Nacional da Gorongosa é um local de grande interesse científico, é um local de uma enormíssima beleza, dos locais mais bonitos daquilo que eu já vi pelo mundo fora, e merece seguramente o apoio de todos nós. O objetivo principal do Parque Nacional da Gorongosa e da recuperação do Parque Nacional da Gorongosa, levado a cabo pelo Governo de Moçambique, não são os animais, nem são as paisagens, são acima de tudo as pessoas e os habitantes daquela região. O Parque da Gorongosa é neste momento o maior criador de emprego em toda a província de Sofala, onde se insere. E por isso mesmo, apoiar a recuperação do Parque Nacional da Gorongosa, apoiar a preservação das espécies, é apoiar as populações da região da Gorongosa, é apoiar os moçambicanos e é apoiar Moçambique, e é uma coisa certamente à qual Portugal e os portugueses continuarão a marcar presença sempre que os moçambicanos o queiram. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Estamos de volta para o jornal. Um ataque contra um posto militar fez 11 mortos na ilha de Santiago, em Cabo Verde. Este posto fica próximo do principal centro de telecomunicações do país. Entre os mortos estão 8 soldados, um civil e 2 estrangeiros, um de nacionalidade espanhola e outro cuja nacionalidade ainda não foi confirmada. Ainda um soldado desaparecido, segundo avança a imprensa. Há informações que esta situação levou ao encerramento do Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, capital de Cabo Verde. O jornal Voz da América diz que o aeroporto da cidade do Sal também está fechado na sequência do incidente na ilha de Santiago. O desenvolvimento desta informação nos próximos blocos noticiosos da STV e STV Notícias. A Federação Moçambicana de Futebol diz que o feito alcançado pela Seleção Nacional de Futsal enche de orgulho os moçambicanos, mas diz que o momento agora é de começar a preparar o Mundial da Colômbia, que terá lugar em setembro próximo. Para trás fica o Campeonato Africano de Futsal, competição que deu a Moçambique a possibilidade de jogar o Mundial da modalidade de 10 de setembro a 1 de outubro deste ano na Colômbia. Na hora do balanço, Boaventura Madeira, que foi o chefe da delegação moçambicana por parte da Federação Moçambicana de Futebol, considera a participação positiva e que orgulha os moçambicanos. Missão cumprida porque efetivamente houve um trabalho
de consistência, um trabalho de grupo, onde a equipa técnica conseguiu fazer um conjunto de jovens que efetivamente foram para lá com o objetivo. E o trabalho psicológico, a própria equipa técnica andou a dar na equipa, nós vimos que a equipa tinha confiança, jogámos com a Tunísia, parecia que estamos a jogar com o adversário do nosso campeonato. Então essas alterações todas que houve no futsal deu a conhecer que é possível nós chegarmos onde chegamos. Com a qualificação assegurada para o primeiro Mundial da Seleção de Futsal do nosso país, o momento que se segue é de preparar essa participação, tendo em conta que faltam apenas 4 meses para a competição mundial. Terça-feira vamos nos encontrar para fazer o projeto para setembro. O tempo não é longo, é pouco. Ver quais são os jogadores que vão integrar a equipe e aquilo que vai se trabalhar para chegar lá e dignificar o país. A satisfação dos atletas, agora mundialistas, extravasa as dificuldades sentidas durante a prova da África do Sul, mas com o pensamento virado ao futuro, ou seja, ao Mundial da Colômbia. Não foi fácil, acho que como todo mundo pode acompanhar, mas o mais importante foi conseguido. Não foi fácil, demos tudo, trabalhamos no sentido de conseguir atingir, que era o nosso primeiro objetivo, qualificar ao Mundial, e depois poderiam ter vindo a acontecer outras coisas. Mais importante que esta botadora, esta conquista para o país. E agora o sonho, portanto, com o Mundial já aí à porta, praticamente, mais golos no Mundial? Daqui a umas semanas começamos a pensar no Mundial, ainda só estamos nesta euforia ainda. Esta semana, a Federação Moçambicana de Futebol se reúne para traçar o plano de preparação da seleção de futsal rumo à Colômbia, palco do Mundial da modalidade, em setembro deste ano. A Liga Moçambicana de Futebol e a União dos Exportadores da CPLP assinaram um acordo de troca de conhecimentos em matéria de gestão desportiva. Este acordo é válido para o Moçambola e estende-se aos jornalistas desportivos e agentes do futebol. O acordo assinado esta terça-feira visa a transferência de conhecimentos dos restantes países da CPLP com mais potencialidades na gestão desportiva para a Liga Moçambicana de Futebol, de modo a potenciar o futebol moçambicano. Ananias Conwana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol, disse que esta parceria é o cumprimento de uma promessa eleitoral que tem como objetivo o desenvolvimento do futebol nacional, em particular o Moçambola. É um cumprimento de uma das promessas eleitorais, quando nós falamos de cooperação internacional, que precisamos de buscar mais conhecimento, mais experiência ao longo da região e também ao longo dos países da CPLP. Entendemos que com uma boa estrutura em termos organizacionais, nós podemos melhorar a nossa forma de atuação na nossa Liga Moçambicana de Futebol e também ao nível dos clubes que estão no campeonato nacional. A União de Exportadores da CPLP pretende aproximar os organismos que gerem o futebol dos países membros, bem como criar condições para a realização de torneios entre seleções da CPLP, iniciando com as seleções de sub-17. O futebol deixou e já não é visto em todo o mundo como um simples clube de futebol normal. O futebol tornou-se numa indústria. E a União de Exportadores o que quer fazer é aproximar as ligas de clubes e aproximar os clubes no sentido de haver partilha de know-how em termos de árbitros, em termos de médicos, em termos de treinadores, fazer torneios. Estamos a tentar idealizar a Copa CPLP. Temos grandes patrocinadores que querem estar envolvidos. Em princípio, começaremos com o Sub-17. Um dos principais objetivos deste acordo é permitir também que atletas moçambicanos usem Portugal e Brasil como portas de entrada para o profissionalismo na Europa e América Latina, respectivamente. Está tudo dito no jornal. Obrigado pela preferência. Continuação de uma noite agradável na companhia da STV.